Então, pessoal, bom dia. Bom dia a todos, né? A gente vai dar início agora à nossa nona aula de avaliação econômica de projetos. A gente está chegando num assunto que, na verdade, é o assunto principal do curso, na fase principal do curso. Então, nesse curso aqui, eu estou fazendo diferente de todos os outros cursos, né, que eu já dei de avaliação econômica de projetos, e a partir da próxima aula, a aula de sexta-feira que vem, a gente vai trabalhar somente orientado a projeto. Então, eu vou trazer projeto de engenharia de petróleo e engenharia submarina. Então, a gente vai ver como é que monta um estudo de viabilidade técnica e econômica de um projeto de engenharia submarina. Engenharia submarina é uma área que eu trabalho, que eu atuo, então eu tenho dados, tenho informações, e aí eu vou trazer isso como exemplo do curso. Tá? Então, só que é um projeto de engenharia submarina na área de petróleo. Então, eu vou trazer também um projeto voltado mais para a área de engenharia civil, uma aplicação para civil. Com aplicação de civil e de petróleo, e também uma aplicação de um projeto de empreendedorismo, vocês vão ficar com a ideia boa da aplicação da disciplina de avaliação econômica de projetos. Porque você pode usar, normalmente usa essas técnicas que eu estou ensinando aqui para vocês. Normalmente você só faz um estudo de viabilidade técnica e econômica de um projeto quando um projeto envolve um grande volume de recursos, como, por exemplo, um projeto de uma plataforma, um projeto de uma refinaria, enfim, isso é o padrão. Né? Então, nenhuma empresa muito grande, como as empresas que trabalham com o setor de petróleo e gás, elas deixam de fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica. Na construção civil, isso é mais comum de acontecer. Tipo assim, você faz um empreendimento e você não faz antes uma avaliação econômica de projetos, no nível que eu estou mostrando para vocês. Por quê? Por vários motivos. Né? Primeiro, o volume total de recursos e também o tempo de execução de uma obra. Um tempo de execução de uma obra de construção civil, normalmente um prédio, vai levar o quê aí? 2 anos, no máximo 3 anos. E esse período é um período de tempo onde as variações de preços, em geral, né? De insumos, a variação ela é relativamente baixa, ou seja, o tempo não impacta tanto no resultado final, porque é um tempo relativamente curto quando você compara com o tempo, por exemplo, que uma plataforma, a partir do momento da sua instalação, ela vai ser instalada e ela vai levar aí 20, 30 anos produzindo. Então, quando você vai tomar uma decisão de de implantar, né, escolher um campo e explorar aquele campo, construir uma plataforma, até o dia que a plataforma chega, o volume de recurso despendido é gigante, aquele volume de recurso ali, daquele campo não tem ainda nenhum retorno, só tem retorno a partir da data de produção do primeiro óleo, e a partir do primeiro óleo você vai ter aí 20 anos, 25 anos de exploração. Ou seja, o tempo tem um fator muito mais preponderante num projeto grande de uma plataforma, até de uma refinaria, de uma petroquímica, do que de um projeto mais simples de uma empresa ou de um projeto de construção civil. Em todo caso, tá, hoje ninguém faz nada, ninguém deve fazer nada sem antes fazer as contas. É isso que eu falo sempre no projeto de empreendedorismo, né, nos projetos que eu trabalho aqui nas disciplinas de empreendedorismo. Porque você não pode abrir uma empresa com base na intuição, com base na disposição, e dizer, não, vamos fazer isso, bora, e de repente começa a colocar o seu dinheiro sem antes fazer as contas do retorno que aquilo vai dar. Então, muita gente se frustra, inclusive com, abri uma empresa, a empresa não está tão bem. Veja, fez as contas antes? Fez uma avaliação econômica do projeto?
Então, e as coisas são relativamente simples. Eu sempre digo aqui para os alunos dos cursos de engenharia, né, são os cursos para os quais eu dou aula, que vocês aprendem muitas coisas no curso muito mais complexas, cálculo 1, 2, 3, química, geometria analítica, álgebra linear, são coisas, de fato, que têm um nível de complexidade muito maior do que uma avaliação econômica de projetos, por exemplo, saber fazer um EVTE, no nível que a engenharia precisa, no nível que eu estou mostrando para vocês desde a primeira aula, aquelas etapas de um projeto de avaliação econômica, basicamente para tomar de decisão. A gente está aqui para falar de coisas que eu vou investir ou não num determinado tipo de projeto. Então, como eu tenho falado para vocês, assim, de forma recorrente, às vezes eu sou meio repetitivo, mas eu repito por uma estratégia de didática, de fixar muito na cabeça de vocês. E é uma coisa que eu vou repetir agora que é muito importante também. A gente só consegue fazer qualquer tipo de estudo de viabilidade técnica e econômica se a gente construir antes um fluxo de caixa. Então, vocês já sabem o que é um fluxo de caixa, mas é muito comum quando você está numa empresa onde as pessoas não trabalham muito tecnicamente a parte econômica, as pessoas falam assim, não, como é que está o fluxo de caixa? Quando a pessoa faz essa pergunta, ela está se referindo, na verdade, tem dinheiro ou não esse mês? Como é que está o fluxo de caixa da empresa? É uma coisa muito mais pontual e não o fluxo de caixa que realmente, tecnicamente, é um fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o quê? É uma linha do tempo que você vai dividir ela em períodos, como vocês já estão fazendo, já viram em alguns vídeos meus. Vocês vão dividir em períodos, tipo uma linha do tempo, um projeto de uma plataforma de exploração, de uma plataforma de petróleo. Você vai lá, colocar por ano, 1, 2, 3, 4, 5, você vai dividir lá em 25 anos. E naqueles 25 anos, você vai colocar lá receita e despesa, receita e despesa, receita e despesa, e você vai ter uma curva, um fluxo, e aquilo ali é o fluxo de caixa. Que é o que eu tenho a intenção de mostrar hoje para vocês de uma forma mais geral. Tá? Eu vou dar uma aula hoje, é uma aula onde eu vou subir o nível um pouquinho, né? Vou sair das planilhas ali, das continhas que a gente estava fazendo, subir o nível um pouquinho para depois a gente mergulhar em algumas planilhas específicas, e eu espero terminar a aula de hoje mostrando para vocês uma planilha de um DRE, que é um demonstrativo de resultado, e mostrar que quando a gente está fazendo um projeto de empreendimento, de empreendedorismo, que a minha turma de empreendedorismo desse semestre vai fazer, precisa montar uma DRE. Então, todo projeto de empreendimento, de empresa, precisa ter uma DRE, e uma DRE, no final das contas, a gente pode também acabar montando um fluxo de caixa. Tá? Se a gente vai calcular o VPL, o TIR, o payback, que é normalmente o objetivo que a gente tem quando a gente monta um fluxo de caixa, daquele fluxo de caixa a gente conseguir calcular os indicadores principais, que são VPL, TIR e payback. Monta o fluxo de caixa, faz as contas desses 3 indicadores, para aí, com base em alguns critérios, decidir, eu vou investir nisso ou não. Então, em projeto de empreendimento, você pode, a partir de uma DRE, fazer uma projeção, por exemplo, do faturamento de uma empresa ao longo de 5 anos, ao longo de 10 anos, e calcular o VPL, TIR e payback como a gente vai fazer um cálculo para um caso de um projeto de poço, ou uma perfuração de um poço, ou mesmo um processo de exploração e produção de óleo e gás. Tá? Então, eu vou passar aqui, né? A gente vai acompanhar, estou com alguns slides aqui hoje, eu acho que vai ajudar aqui o roteiro aqui dessa aula de hoje. Tá? Então, na verdade, você já sabe para que serve um projeto de avaliação econômica de projetos, eu acabei de falar. Vocês já viram também, isso é uma pequena revisão de tudo que a gente viu. Vocês já viram também a definição de juros, taxa de juros, eu vou só relembrar aqui. Recursos econômico-financeiros para um projeto, itens importantes para um EVTE, um estudo de viabilidade técnica e econômica, o fluxo de caixa líquido de um projeto, a taxa mínima de atratividade e o valor presente líquido. Tá? Mas a gente vai tratar aqui especificamente de alguns conceitos que eu já até falei em alguns momentos aqui para você, mas vocês vão entender um pouco melhor agora a forma de um fluxo de caixa, CAPEX e OPEX. Tá? O que é que significam essas siglas que normalmente aparecem
toda vez que a gente está falando de dinheiro. Tá? Então, eu sempre falo, né, aí tem um pequeno overview, assim, né, para a gente recordar um pouco e entender a importância também da disciplina. As variáveis fundamentais da economia, tempo e dinheiro. Né? Eu sempre falo isso, tempo e dinheiro. Cada vez que a vida passa, que o tempo passa um pouco mais para frente, a gente vai percebendo que o tempo que passou, passou, e a gente muitas vezes perdeu porque a gente não deu o valor devido ao tempo. Né? Então, eu dou tanto valor a isso, a questão do tempo, tanto quanto ao próprio recurso financeiro, porque quando você entende que essas duas variáveis elas afetam toda a nossa vida, a gente percebe que a gente precisa usar o nosso tempo da melhor forma possível, aproveitar a vida, né? E aproveitar a vida, entre outras coisas, passa por saber gerenciar melhor o seu tempo. Eu tenho um curso de produtividade no canal do YouTube, né? Não sei se você já assistiu. O curso. É bem interessante o curso. Na verdade, produtividade e gestão do tempo hoje é um objeto de estudo meu. Eu tenho isso como linha de pesquisa, basicamente. E aqui tem um livro, até que eu vou falar um pouquinho dele na aula de administração, do David Allen. Tá? Eu tenho vários livros de produtividade. Esse aqui é A Arte de Fazer Acontecer, um guia prático. Tá? 10 etapas para aumentar a produtividade sem estresse. Então, é um livro prático. Tem vários livros de métodos para gestão do tempo. E quando a gente cai a ficha que tempo e dinheiro são as variáveis fundamentais da economia, e o tempo a gente não consegue comprar, a gente começa a valorizar mais o tempo, gerenciar o tempo de uma forma melhor e fazer com que a coisa aconteça na nossa vida e na vida de todo mundo que está junto com a gente. Né? Então, toda decisão para investimento em um projeto, seja de uma empresa, seja de qualquer coisa, envolve risco. Tá? Então, não tem jeito, tudo envolve risco. A gente sair de casa hoje é um risco, né? Viver é um risco. Né? Mas a gente precisa saber, né, até que nível de risco a gente quer correr, né? Tanto na nossa vida pessoal quanto na vida financeira e profissional. Então, tem pessoas que precisam, por exemplo, de alguma estabilidade. Tem pessoas que precisam que são mais dispostas e propensas ao risco. Cada pessoa tem uma natureza. E essa natureza você vai até aprendendo a se descobrir um pouco durante a vida nas coisas que você vai ou nas coisas que você não vai. Até onde você é capaz de ir, né? No sentido de apostar em alguma coisa, né? Algum projeto, um projeto de vida diferente, enfim. Então, eu falei assim de ser capaz ou não, mas na verdade o termo não é capaz, é o termo de ter a propensão mesmo de querer fazer. Né? Então, eu sempre falo, né, que todo projeto envolve risco, estão em jogo vida, tempo, dinheiro, e a decisão-chave que precisa ser tomada é se a gente vai investir ou não em um determinado projeto. Isso vocês já estão cansados de ouvir eu falar aqui. Tá? Você já também, na disciplina, nos cursos aqui, nas disciplinas, tanto da engenharia de petróleo, quanto da engenharia química, quanto da engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia de energia, tudo, né? Vocês já aprenderam assim, vocês abraçam um monte de conhecimento que é conhecimento técnico, tipo, como fazer um projeto de um poço, viabilizar tecnicamente. Como entender um pouco a parte de sistemas submarinos, de uma forma geral. Então, só que vocês veem tudo sobre o aspecto técnico, de viabilizar a operação de alguma coisa tecnicamente. Isso em todos os cursos de graduação são assim. Tipo, na medicina, em qualquer outro curso, vai ser assim também. É o quê? Muito voltado para a área mais técnica, e a parte financeira e econômica ela fica um pouco de lado. E as pessoas acabam, na verdade, não só a financeira e a econômica, mas a financeira, a econômica e a parte de gestão também, a administração, as pessoas não dão muito valor. Eu não recebi uma formação, vamos dizer assim, como a formação que eu dou hoje para vocês, nas áreas de inovação, empreendedorismo, a parte financeira mesmo. A gente vai aprendendo com o tempo, só que essas matérias que eu dou aqui hoje na universidade, inovação e empreendedorismo, avaliação econômica de projetos, essa aqui, e administração, são matérias que, em geral, nos cursos de graduação, elas são vistas assim como matérias auxiliares. Quando, na verdade,
é para ser o contrário. Administração, gestão é tudo. Eu sempre digo para as pessoas que gestão é tudo, porque gestão é a ciência que leva você para o resultado. Resultado de quê? De qualquer coisa. Então, como é que a pessoa pode minimizar a importância da gestão? Se é o que leva você para o resultado. Então, você acaba se transformando num grande técnico, num grande engenheiro, num grande médico, num grande arquiteto e um grande advogado, e você não consegue fazer a gestão administrativa e financeira de um projeto. É pobre isso. Tipo assim, muita gente perde muito por isso, né? Porque não, na verdade, não aprendeu, não se dedicou a isso no tempo que era necessário fazer. Aí muita gente, assim como eu, depois que o tempo passou, que viu que aquilo é importante, volta atrás para estudar. O tempo, a gente tem que correr atrás das coisas que a gente não aprendeu no tempo que a gente tem que aprender, né? Então, é por isso que eu gosto muito das disciplinas que eu dou hoje, porque eu dou vários recados que nunca ninguém me deu, né? Para vocês pegarem os atalhos que eu não peguei, como eu sempre falo. Então, como construir um FETE, estudo de viabilidade técnica e econômica de projeto, quais os métodos para isso? Sempre tem método, sempre tem método. Então, para produtividade, você tem um objetivo, vai ter um método de produtividade. Para calcular um estudo de viabilidade técnica e econômica, você tem um objetivo, vai ter um método para você utilizar um estudo de viabilidade técnica e econômica, para você chegar no resultado. Então, sempre tem método. Então, é muito importante, eu acho que uma das coisas que facilita um pouco a vida do engenheiro é que o engenheiro ele é analítico, ele gosta muito de método, se ele for disciplinado e organizado, ele vai conseguir quase sempre chegar no resultado das coisas, porque ele tem uma visão mais de sistematizar coisas, né? Então, uma coisa que a gestão ensina muito é você sistematizar coisas. Sistematizar, às vezes, é um pouco chato, porque o que é sistematizar? Você está fazendo uma tarefa ali manual o tempo todo. Você precisa sempre estar olhando, peraí, essa tarefa é manual, eu estou fazendo ela todos os dias, como é que eu posso automatizar essa tarefa para me sobrar tempo? Então, na minha opinião, isso é um dos grandes papéis que um engenheiro pode ter dentro de uma obra. Ou tocando uma obra mesmo, tocando um projeto. É o quê? É olhar para os processos e olhar para aqueles processos e ver como aqueles processos podem ser otimizados. Tá? Às vezes é uma logística da chegada de um equipamento dentro da plataforma ou numa obra. Então as coisas são, em gerais, muito grandes, de repente para tudo quando vai chegar um equipamento, 1 dia, 2 dias, 15 dias para instalar uma linha de ancoragem, um riser, enfim. Então tem um processo envolvido ali, que tudo bem, as pessoas que trabalharam até aqui otimizaram o processo. Mas será que não tem como melhorar aquele processo? Então é importante sempre, né, olhar para as coisas como um processo, sistematizar e automatizar aquilo. Um exemplo que eu posso dar, que é mais fácil para mim, né? Como eu sou professor, eu dava aula até o início da pandemia somente no presencial, e depois eu tive que ir para o online, e no online, como eu estava muito perto do computador e eu gosto de tecnologia, eu comecei a automatizar um monte de coisa. Então, automatizar os processos, você vai fazer com que você ganhe tempo, a organização vai fazer com que você ganhe tempo é dinheiro. Então, eu forço muito a barra. Eu sempre fui muito desorganizado, né? E hoje eu me obriguei, assim, nos últimos 4, 5 anos, a me organizar, porque eu percebi que a organização faz com que me sobre tempo. Tempo é dinheiro e eu posso fazer com o tempo o que eu quiser. Muitas pessoas trabalham 24 horas por dia, 16 horas por dia, e dizem, meu Deus do céu, eu trabalho tanto. Veja, não quer dizer que você está sendo eficiente, eficaz, nada. Você está trabalhando muito. Isso só. E o retorno desse trabalho todo? Então, tem pessoas que são super organizadas, super eficientes. E aí dizem, escrevem livros, inclusive, trabalhe 4 horas por semana, trabalhe 5 horas por semana. Claro, o cara otimiza tudo e faz tudo, usa o tempo dele para produzir muita coisa em pouco tempo. Isso é da parte de quem é organizado, sistemático, estrutura os processos, né? Então, enfim. E no caso nosso, assim, a gente está tratando aqui de projetos grandes de engenharia, né? Das engenharias aí que eu já citei. Vou passar aqui agora. E aí tem esse livro, é uma sugestão que eu deixei para vocês, eu sempre falo muito dele, o livro Princípios, do Rei Dalio. Tá? Ele traz uma das figuras que ele traz é essa. A gente, o tempo todo na nossa vida,
até para sair de casa, para vir para cá hoje, a gente se deparou com uma decisão, com várias decisões. Por exemplo, eu tomei hoje várias decisões antes de chegar aqui. Eu tomei a decisão de me levantar, eu tomei a decisão de escolher a roupa que eu viria para cá, eu tomei a decisão de vir para cá. Tá? Eu perguntei no grupo, né, do Telegram da turma, quantas pessoas viriam, quem viria. Então, tudo isso que eu montei foi para me ajudar a tomar uma decisão. A gente está o tempo todo tendo que tomar uma decisão. E muitas pessoas, quando chegam num ponto que tem que tomar uma decisão, param e não fazem nada. Por quê? Quando a gente decide ir para o lado, a gente deixa todas as outras coisas. Isso é uma coisa que o Valmir até sempre fala, né? É uma coisa que é uma definição importante da economia. Existe um custo de oportunidade, por exemplo, que eu e você estamos pagando agora. Pode estar acontecendo alguma coisa fora da aula, agora, muito legal, muito boa, e que eu e você estamos perdendo. Por quê? Porque a gente decidiu estar aqui. Então, a gente está aqui, a gente está pagando um custo de uma oportunidade. Quem não veio para cá hoje, decidiu fazer outra coisa. Tem para ele também um custo de oportunidade, que é o que ele perdeu aqui. Provavelmente, né, o que é que a pessoa que não veio pode ter pensado? Ele vai gravar a aula, então eu não vou porque eu assisto depois aquela outra coisa lá. Se eu não for, não vai repetir. Eu não vou ter a gravação, não vou ter. Então, aí a pessoa otimiza desse jeito. Ok, eu faço isso, inclusive eu gravo a aula para isso, para que as pessoas que não tiverem condição de vir no horário da aula, venham em outro horário. Só que isso tem um preço. Qual é o preço? Tem que ter muita disciplina para depois, fora do horário da aula, parar e assistir o vídeo. Porque senão, não assiste o primeiro vídeo, não assiste o segundo, não assiste o terceiro, não faz o primeiro trabalho, não faz o segundo, não faz o terceiro. Agora eu tenho certeza que já tem gente assim, que dizia assim, será que dá tempo de pegar ainda? Será que não dá? Porque vai chegando no final e as coisas vão se acumulando e você não fez a gestão direito das coisas, tomou decisões diferentes, não vou dizer que é errada, no meio do caminho, e chega uma hora que não dá mais, porque tem coisas que tem um tempo para fazer, né? Tem um tempo e não dá para fazer, não dá para você absorver tanto conteúdo em tão pouco tempo de determinadas situações. Então, eu coloquei essa questão aqui, mas no contexto da matéria, eu também falo sempre isso, é uma decisão muito importante. Eu estava conversando ontem com um ex-aluno aqui meu, né, sobre essa parte de empreendedorismo, de gestão do tempo, isso tudo. E a gente tem um costume, né, de dizer assim, a gente tem uma decisão para tomar com dinheiro, quando a gente recebe um dinheiro, quando a gente pega um dinheiro na mão. É o que? Eu gasto agora ou eu guardo e invisto em alguma coisa? É uma decisão. Dessa aí. Faço uma coisa, eu faço outra. Se a gente faz uma coisa, a gente vai pagar de alguma forma. Né? Então, a decisão da economia é o dilema da troca intertemporal, é o quê? Eu usufruo agora e pago depois, ou eu pago agora e usufruo depois? Por quê? Porque antecipar custa e retardar rende. Tá? Então, se a partir do momento que as pessoas não param muito para pensar nesse processo, né? Que é o quê? Muitas vezes a gente quer comprar alguma coisa que a gente não tem o dinheiro para comprar aquela coisa naquele momento. O que é que a gente faz? A gente financia. Às vezes o financiamento é familiar, às vezes a pessoa vai no banco, e você vai lá, vai pegar um empréstimo. Esse empréstimo, na verdade, você está comprando dinheiro. Demorou muito a cair essa ficha para mim, que quando a gente pega um empréstimo, a gente está comprando um dinheiro que a gente vai pagar pelo dinheiro, e aquele produto que a gente está comprando, a gente vai pagar muito mais por ele, a menos que você pegue uma taxa de juros muito baixa, que compense, às vezes, depender da taxa de juros do empréstimo, do financiamento, compensa você pegar o dinheiro, aplicar, pegar um empréstimo e pagar aquele empréstimo porque a taxa de juros é muito baixa. Só que para você fazer isso, você tem que fazer uma conta, estudar um pouquinho antes, fazer uma conta, às vezes a conta é simples, né? E para saber se você vai fazer ou não. Mas o que eu ia dizer em relação à conversa que eu sempre tenho, muita gente que, tipo assim, gosta muito de gastar dinheiro, não pega e diz assim, não, eu vou gastar porque eu não sei se eu estou vivo amanhã. A pergunta é desculpa para todo mundo.
É todo mundo. É a plausibilidade que a pessoa encontra para justificar que ela vai gastar aquele dinheiro naquele dia. Certo? Então, só que a brincadeira que eu faço é assim, tá, você pode morrer, mas você pode estar vivo daqui a 80 anos. A tendência hoje é as pessoas vivem mais tempo do que no passado. Então, isso é uma coisa, inclusive, a longevidade, né, que praticamente duplicou do final do século XIX para o século XX, final do século XX, duplicou a longevidade. Se no século XXI duplicar, as pessoas vão viver o quê? 140 anos no final do século XXI. Por quê? Porque tem estudo, de repente tem drogas, remédios, ou coisas que fazem com que as pessoas vivam mais. E aí, quando você vive mais, em alguma medida, se cria um problema. Por quê? Em tese, a partir de um determinado momento, você vai se aposentar e vai parar de trabalhar. Só que parar de trabalhar significa que você vai ter uma receita, que você vai receber ali da sua aposentadoria, mas aquele valor, em geral, na maioria dos lugares, ele é insuficiente. Todo mundo reclama. Ah, eu sou aposentado. Você já viu dizer assim, algum aposentado dizer, eu estou aposentado, estou bem pela minha aposentadoria. Não, ninguém está bem com a aposentadoria. Ninguém está. A não ser que alguém tenha feito algum plano de previdência privada que você está comprando de alguma forma também. Então, ou então, você diversifica e planeja a sua aposentadoria para você ter mais de uma fonte de renda. Uma das coisas que precisa fazer é o quê? Decidir aplicar e não gastar. Para lá na frente você poder usar. Porque isso é conta de economia. Economia é isso, basicamente. Juro é o que se paga por antecipar ou o que se ganha por diferir um benefício. Tá? Então, você pode, tem muitos bancos, financeiras, eles fazem o quê? Empresta dinheiro. Vende dinheiro para você. Tem muitas... Eu sempre falo também que a gente... Esse sentimento eu nunca havia tido, acho que foi estudando algum livro de empreendedorismo que eu comecei a perceber que algumas lojas de eletrodomésticos, certo? Elas, ou de carro, ou de qualquer outra coisa, muitas vezes ela está vendendo, o grande negócio dela não é vender o eletrodoméstico. É a financeira que está por trás, é um banco que está por trás. Normalmente, as lojas que têm tanto de carro, de eletrodoméstico, esse tipo de coisa, normalmente tem um setorzinho lá atrás com 3, 4 caixas que vai lhe dar um cartão de crédito, que você vai financiar uma geladeira, para poder levar a geladeira que você não pode pagar com dinheiro à vista naquela hora, você vai financiar um carnezinho. Um carnezinho, aí você está fazendo o quê ali? Na verdade, o produto está ali, o produto é uma motivação para você comprar dinheiro lá dentro e levar o produto para casa. A depender do processo da empresa, de como a empresa se organizou, ela vai ganhar dinheiro no financiamento. A margem dela, de lucro, pode ser muito maior no financiamento que ela faz para você do que no produto que efetivamente ela está vendendo, na margem ali, no que ela está ganhando entre por quanto ela comprou e por quanto ela vendeu, se for à vista. De repente, é muito melhor para eles que você vá lá atrás, faça um financiamento, porque aí você vai estar pagando o produto e mais uma taxa que de fato acaba dando até mais dinheiro para essas empresas, né? E que as pessoas não as têm como um banco, mas na verdade ela faz o papel de um banco. É por isso que tem uma relação muito forte com essa disciplina, né? Esses conceitos, né? Então, a taxa de juros, né, que é o valor monetário do juro produzido pelo valor monetário do capital aplicado, a gente já viu, vocês já viram isso em Introdução à Economia, eu vou passar essa parte de uma forma um pouquinho mais rápida para poder falar logo do fluxo de caixa. Valor do dinheiro no tempo, né, eu já falei muitas vezes isso. Essa figura é uma figura muito interessante, muito importante. Essa figura, ela, se não me engano, não está aí escrito, né, mas a referência dela, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para o livro do qual eu tirei essa figura. Se não me engano, é o livro Introdução à Exploração de Hidrocarbonetos, tá? Que é um livro para quem faz engenharia de petróleo. Eu recomendo, porque é um livro que ele traz um pouco de tudo sobre petróleo e gás.
se não me engano também, essa foto é do capítulo 7 ou 8 desse livro, que fala sobre análise de risco e viabilidade econômica. Então eu recomendo, já usei bastante esse livro como um livro, a parte do capítulo 8 e 9 como um livro-texto, tá? E eu acho essa figura extremamente didática, né? Então o que é que vocês estão vendo aí? No meio tem você quer, eu tenho um objetivo e para um objetivo, em geral, eu defino um projeto. Para você realizar um projeto de qualquer coisa, inclusive um projeto filantrópico, eu sempre digo isso, até para fazer caridade, você precisa construir a parte econômica da caridade que você vai fazer. Que é o quê? A gente precisa fazer uma rifa, ou a gente precisa vender alguma coisa, a gente precisa pedir dinheiro às pessoas, de algum jeito, viabilizar a parte financeira, para você poder comprar as coisas, para poder fazer a caridade. Então é um projeto até para isso, né? Num projeto social, não envolve essas coisas todas, que isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um projeto de mercado, na verdade. O que é que você acaba... E nos projetos de engenharia hoje, tanto de engenharia civil, petróleo, projetos imobiliários, tem sempre fundos de investimento envolvido, as coisas isso está crescendo muito, né? Essa cultura de empresas de capital aberto no mercado, enfim, um negócio... O setor de petróleo e gás, por exemplo, é um que é praticamente impossível você, tipo, uma pessoa física, ou montar uma operadora, não faz muito sentido, né? Então a gente tem aqui o caso, né? Eu gosto sempre de trazer os casos reais aqui. A gente tem o caso aqui da Origem Energia, que foi foi o grupo que comprou a Petrobras, né, aqui de Alagoas, onde, na verdade, tem um engenheiro de petróleo, que é a Luna Viana. Eu já estudei um pouco, já vi algumas palestras dela, né? E ela, ao terminar a engenharia de petróleo na UFRJ, ela decidiu empreender. E aí ela teve uma decisão estratégica importante, que era quando todo mundo estava falando do pré-sal, ela parou e disse, espera aí que aqui tudo bem, tem o pré-sal vai envolver um grande volume de recursos, vai envolver a atenção toda da Petrobras, o pré-sal, porque é muito volume e um desafio muito grande, só que tem os campos maduros que, de repente, as pessoas não vão dar tanto valor. Então, pegou uma oportunidade, né? Ela pegou uma oportunidade e, no meio do processo, ela criou uma empresa e, no meio do processo, ela conseguiu um fundo de investimento que bancou a aquisição da unidade de Alagoas. Então, tudo hoje pertence à Origem e se construiu a partir da Luna, que é uma engenheira de petróleo, que ela fez basicamente isso, que é o quê? Fundo dos acionistas, capital de empréstimo para algum determinado tipo de projeto, eu não sei os detalhes da operação da Origem, mas deve ser alguma coisa parecida com isso que está aí, onde tem um projeto que você faz o projeto acontecer, para implantar o projeto. Esse projeto vai ter um retorno financeiro, vai ter um retorno econômico financeiro, e você vai ter que fazer o quê? Com o recurso que sobra desse projeto? Amortização de empréstimo, pagar quem você deve, vai ter uma parte que é a própria operação, que tem que ser paga, as pessoas que estão trabalhando, o investimento que foi feito, e vai ter uma parte que é o lucro dos acionistas, os dividendos do acionista. Então, por exemplo, a gente está acompanhando agora, está vendo um momento de política, né, o tempo todo, de uma eleição para presidente, onde os dois candidatos falam que vão taxar os dividendos, com um valor um pouco mais alto do que é taxado agora. Por quê? Em geral, esses dividendos de acionistas são grandes fortunas, né? Por conta até do risco que eles correm, que o processo em si. E aí, são esses dividendos, que são os lucros de acionista. Porque num projeto, no estudo de viabilidade técnica e econômica de projeto, você tem que avaliar, inclusive, toda a parte tributária, que é o que eu vou ver daqui a pouco. Vou mostrar para vocês quais são os tipos de despesa, né? Então, o que é que você faz? Uma parte vai para os acionistas, ou mesmo os acionistas abrem mão daquilo ali, e aquilo é reinvestido na própria empresa. Então, muitas pessoas dizem assim, não, eu estou criando essa empresa, mas é um investimento que eu estou fazendo, a gente só precisa tirar alguma coisa para nós, daqui a 3 anos, 4 anos, vamos reinvestir tudo. Né? É uma decisão, que também é uma decisão
antecipar custo é retardar renda. Você pode pegar o dinheiro e ir reinvestindo, a depender da estratégia que você tem aí de negócio, né? Então, eu gosto muito dessa figura, acho que deixa a coisa muito mais clara. Aí tem aí, né, algumas coisas que eu já vi com vocês já viram nos primeiros vídeos, o mapa mental que vocês fizeram, alguns princípios básicos, indicadores econômicos, fluxo de caixa, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje de uma forma um pouco mais geral, mais sistêmica, triagem e classificação de projetos, contratos de partilha e projetos de produção. Eu não vou tratar isso aqui nessa aula de hoje, mas assim, não vou voltar ao tema depois. Mas, em geral, todo projeto que envolve tipo exploração de recursos minerais naturais, aí, como Salgema, como Petrobras, como petróleo, como gás, você tem aí, são serviços, o próprio serviço de telefonia, são serviços que são concessões públicas de comunicação, concessões públicas. Então, você recebe do governo uma concessão pública para produzir aquele campo. Quando a empresa compra um campo de petróleo, ela não está comprando a área, ela está comprando um contrato de concessão para produzir óleo e gás ali. Então, esse contrato de concessão, na verdade, se é um modelo de partilha ou não, então isso é uma coisa específica do setor de petróleo e gás, que aí é um outro tema que eu não vou tratar aqui, mas isso tudo impacta no retorno, no lucro, nos impostos. Então tem um detalhe tem muitos detalhes que eu não trato aqui que envolve a parte de economia de petróleo fundamentalmente, né? Que tem livros, inclusive, que tratam sobre o assunto e que isso tem o formato de contrato, o valor do royalties que você paga em determinado país, tudo isso afeta muito quem trabalha no setor de petróleo e gás, por exemplo. Então, é um setor assim, extremamente afetado pela geopolítica. Tipo assim, tem uma guerra, como está tendo agora. Então, as guerras, em geral, envolvem sempre energia. Óleo e gás é energia. Então, você vê, tem agora um processo de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia é responsável por um percentual grande do gás que vai para a Europa. Então, o mercado do setor do óleo e gás ele é totalmente afetado por uma guerra. Muda tudo, muda o preço. Então, no caso do petróleo, a OPEP, inclusive, parou de produzir por uma decisão que, não, a gente vai parar de produzir. Entendeu? Uma decisão política, vamos dizer assim, de parar de produzir. E quando os países maiores produtores de petróleo do mundo param de produzir, muda tudo, porque o custo das coisas provavelmente vai aumentar, porque quem tem passa a ter mais valor. Enfim, é muito afetado por decisões externas. Então, é por isso que é um setor que envolve alto risco, né? Então, quem investe no setor, principalmente do petróleo e gás, em geral, quem investe nisso, os retornos são muito altos, porque também os riscos são muito altos, e um risco muito alto, você pode ter um prejuízo muito grande. Então, é uma coisa, assim, importante, né, colocar isso, porque tem muito a ver, tem muita relação com o contexto aqui dessa disciplina. Impacto da taxa de desconto sobre o VPL, isso daí é uma parte mais técnica que a gente vai ver mais adiante. Então, esse slide aqui, na verdade, é um dos slides principais. A gente está chegando aqui na parte principal da aula de hoje. Tá? Até aqui, basicamente, foi um bate-papo, né, e quase que uma revisão de tudo que a gente já viu até aqui, trazendo para um contexto diferente. Então, o que é que a gente tem? Tá? Eu tenho falado desde o início, a partir de agora, vocês vão ouvir algumas palavras e vocês não vão mais ignorar algumas palavras. Tá? Eu falei nas aulas anteriores que a gente vê no jornal, a gente lê na notícia, taxa Selic sobe para tantos, 13,5%. A gente normalmente olha para aquilo ali, não é comigo, é sim com você. Taxa de juros afeta a sua vida, afeta tudo que está no seu entorno ali, porque o dinheiro afeta. Então, se fala muito sobre CAPEX, OPEX, e a pessoa também, não, o que é isso? O que é isso? CAPEX, OPEX. Então, a partir de hoje, vocês não vão mais, ignorar essas palavras, né? CAPEX, na verdade, é custo de capital e OPEX é um custo operacional. Basicamente, o que é isso? Tá? De uma forma simples. De uma forma simples, todo e qualquer empreendimento, seja uma padaria,
seja uma plataforma de petróleo, seja um prédio, você vai ter, no início, em geral, no início, um custo de capital alto. Tá? O custo de capital, o que é que se dá o nome de capital? Né? É o custo de equipamentos, de máquinas, de coisas que são importantes para começar a operação. Por exemplo, você não consegue montar uma padaria sem comprar um forno. O forno é uma despesa de capital. E normalmente esses investimentos são muito altos no início, vocês vão ver isso no fluxo de caixa, e depois essas despesas de capital tendem a diminuir. E as despesas operacionais tendem a aumentar. O que são as despesas operacionais? Tá, eu tenho que instalar uma plataforma. Depois que instala a plataforma, eu tenho que produzir o primeiro óleo e a partir daí você vai operar a plataforma. Então, saiu da etapa de implantação, onde nessa etapa é um alto custo de CAPEX, de investimento em capital, equipamento, máquinas, e aquele grande custo inicial, ele vai ter que se retornar de alguma forma para quem investiu. E a partir dali você vai ter uma despesa operacional. O que são as despesas operacionais? Por exemplo, as pessoas que estão trabalhando, a folha de pagamento dos funcionários, a manutenção das máquinas, a logística do processo todo. Enfim, são despesas que vão acontecer basicamente de forma contínua ao longo do processo. Eu posso precisar fazer uma despesa de CAPEX no meio do processo? Posso. De repente, um grande equipamento quebrou, alguma coisa quebrou, você vai ter que fazer uma despesa de capital no meio do processo. Mas, em geral, isso é feito no início, depois isso acontece como se fosse, na verdade, um custo operacional. Tá? E aí, envolve, né? Aí eu falei de custo de capital, custo operacional, aí tem o perfil de produção. Na verdade, no caso do óleo e gás, tá? Que é um exemplo que eu estou me inspirando um pouco mais na aula de hoje, mas você vai ter um perfil de produção para qualquer item que, em geral, é parecido se for um projeto, por exemplo, de exploração de salgema, que é um processo diferente do óleo e gás, e vai ter, de repente, um fluxo de caixa. Eu não conheço o processo de produção, aí por exemplo, da Braskem, eu não conheço, mas eles devem ter um fluxo de caixa de produção que tem um determinado perfil. Vou mostrar para vocês aqui um perfil típico de um projeto de óleo e gás. Aí vocês vão entender o que é esse perfil de produção. Aí tem os termos de contrato. Isso é uma coisa que eu também não trato aqui, mas todo o curso de engenharia de petróleo, né, e boa parte dos cursos de engenharia, vai ter sempre lá alguma disciplina, tipo direito e legislação do engenheiro, os contratos de produção. Se não me engano, eu não sei o nome da disciplina aqui, está me fugindo o nome, mas eu acho que o professor João Paulo dá uma disciplina que envolve essa parte de contratos de partilha, concessão no setor de óleo e gás. Eu acho que é no finalzinho. Então, é outra disciplina que, em geral, a gente dá muita atenção a reservatório, poço, a parte muito mais técnica, assim, e não, contrato é chato. Se eu gostasse disso, eu ia fazer direito, não ia fazer engenharia. Então, a gente vai deixando para lá as coisas, mas é muito importante parar, ler, ter atenção, porque, às vezes, num contrato, numa decisão de um imposto, que você vai deixar de ter, porque você negociou em alguma medida com o governo ali no contrato, uma operadora, por exemplo, que você vai viabilizar o processo. Porque, normalmente, o processo é um processo que envolve um tempo muito longo, como eu falei no início da aula, e se você vai ter um descontozinho assim de um percentual pequeno ao longo de muitos anos, quando você vai computar e somar isso, dá um volume absurdo, de repente você pode viabilizar ou inviabilizar um projeto por uma linha do contrato, está lá no contrato. Então eu recomendo, né, que todo mundo que faz engenharia de petróleo e engenharia química, enfim, procurem chegar numa empresa e pegar um contrato de concessão, ler um contrato de concessão, procure na internet, como é um exemplo de um contrato de concessão. Muitas vezes talvez alguns contratos talvez sejam até públicos, eu não sei, deve ter uma parte
que deve ser transparente aí nas páginas das operadoras, ou pelo menos uma parte dele. Eu realmente não sei isso, mas é importante, é uma dica que eu dou aqui para que vocês procurem, né? Se tem alguém assistindo esse vídeo aqui que trabalha numa operadora, que procura pegar um contrato de concessão e ver como ele é, para ver como afeta no processo da engenharia que você está trabalhando. Tá? Aí, porque entram aí as estruturas fiscais, né? As estruturas fiscais, aí, cada país tem uma regra diferente, cada país tem uma condição diferente. É por isso que o setor de petróleo, né, e gás, ele trabalha muito também em cima das condições que determinados países estão num determinado momento. Condições políticas mesmo, porque afeta. Entendeu? A partir do momento que você tem um país que é um país um pouco mais estável, que tem um controle ali do processo, em alguma medida vai facilitar muito a vida de quem quer produzir, o risco diminui, né? Do que um país que vive em confusão, conflito social, você vai ter ali um país que vai ser muito complicado até você ter pessoas para trabalhar no processo. Então, afeta muito. E a parte de estrutura fiscal, no Brasil, por exemplo, existe uma guerra fiscal entre os estados mais ricos, os estados mais pobres, para você atrair, por exemplo, uma empresa para um estado mais pobre como Alagoas, o governo, em geral, faz o quê? Abre um conjunto de concessões fiscais para facilitar o processo de atração de empresa, porque, em geral, você acaba optando por um lugar, por exemplo, em tese, é muito mais fácil você abrir uma empresa em São Paulo, Rio Grande do Sul, no Sul, Sudeste, porque lá vai ter mão de obra, é lá onde tudo, em geral, acontece. E para você criar um processo de atração de investimento aqui para o Nordeste é muito mais complicado. E é por isso que envolve também a participação do Estado ativa, né, no processo, impacta muito. Eu vou dar um exemplo que eu, inclusive, estou vivendo agora, estou indo muito lá, agora em Suape, aqui perto de Pernambuco, né, que a minha mulher ela trabalhava na Petrobras e ela agora está trabalhando na refinaria de Pernambuco. Hoje ela está lá. E eu tenho ido lá de vez em quando. E o que é que acontece? Você tem lá um porto de Suape, que é o Porto de Suape, que quando você coloca um porto daquele tamanho numa região como a região de Pernambuco, você já atrai um monte de coisa para lá, porque envolve logística, envolve um monte de coisa. Então lá foi o porto, o estaleiro e uma refinaria, por exemplo, que foi uma decisão tomada há alguns anos atrás, e muda o ambiente. Muda o ambiente por quê? Porque hotel, restaurante, shopping, a dinâmica do lugar, ela muda completamente, porque começa a ter um fluxo de pessoas, enfim. É uma coisa muito interessante que eu vivi agora recentemente, eu não sabia que era assim, mas eu fiquei num hotel lá perto de Suape, e o hotel, por exemplo, que eu fiquei, todo mundo, 90% das pessoas que estavam no hotel estavam com macacão, muitas pessoas de fora, inclusive operários, mecânicos, enfim. Eu fiquei achando impressionante o processo, né? Porque eu não tinha noção que estava acontecendo aquilo aqui do lado, que é aqui em Pernambuco. Por quê? Porque o ambiente ali, provavelmente o estado de Pernambuco, politicamente, conseguiu se fortalecer muito, criou o porto, depois levou refinaria, e aí você muda um pouco a economia local, e para isso acontecer, eu não sei os detalhes disso, mas muito provavelmente o próprio Estado investiu muito e dá inclusive concessão através dos bancos públicos, BNDES, Banco do Nordeste, para que as empresas terceirizadas, por exemplo, acabem acontecendo próximo do lugar. Empresas pequenas, né? Então, esse tipo de incentivo tem também uma coisa que vocês todos devem ficar ligados. Por isso que eu também gosto muito da disciplina de empreendedorismo, porque eu dei o exemplo aqui da Luna, que foi aluna de engenharia de petróleo lá no Rio, e ela acabou construindo uma operadora, que comprou o campo de Alagoas, e tem aluno meu que trabalha lá hoje, né? Só que você pode construir um processo um pouco maior para montar uma operadora, mas você pode, tipo assim, não tranquilamente, porque nada é tranquilamente na vida, mas você pode pegar um problema específico do setor de petróleo e gás e construir uma empresa que vai prestar serviço ali em um determinado ponto. Numa dor que a origem, por exemplo, precise. E ela não quer fazer aquilo, ela quer terceirizar, então você olha para aquilo ali, você cria uma empresa, monta,
E você pode, eu não sei isso, como é que está funcionando aqui, mas você pode buscar os incentivos que o Estado dá para você montar a sua empresa. Por exemplo, você pode buscar bancos de desenvolvimento no Nordeste. Aqui em Alagoas tem a Desenvolve, que é um banco local para empréstimo de juros de pequenas quantias e de juros baixos também. Então, esse tipo de coisa, pouca gente tem conhecimento. Mas como eu já fiz parte de um governo, eu acabei aprendendo um pouco isso no próprio governo, onde eu vi, né, muitos empresários, empreendedores, acessando um determinado tipo de recurso que pouca gente acessa pela falta de informação. Mas você pode, em geral, você pode, a depender do caso, eu estou orientando agora, um exemplo interessante, eu estou orientando agora um TCC, que é a modelagem de uma startup orientada ao setor de energia. Tá? Então, a modelagem do negócio, né, modelando uma empresa para um determinado setor. Aí você passa um pouco por essa disciplina aqui, tem que montar tipo uma DRE não muito detalhada, porque a gente não consegue montar uma DRE detalhada, mas a minha ideia com ele é que ele consiga fazer um fluxo de caixa, ano 1, ano 2, ano 3, de forma macro, para saber se vale a pena ou não. E no caso específico, quando você parte para essa área de energia, ou energia renovável, ou meio ambiente, esse tipo de coisa, muitas vezes o próprio Estado, os bancos, dão uma concessão ali especial, porque aquilo ali é uma coisa importante que precisa acontecer ali. Tá? Vou dar um exemplo, aconteceu isso no Brasil, quando foi descoberto o pré-sal. O Brasil não tinha tecnologia, né, não tem ainda tecnologia para todo o processo de produção no pré-sal. Então, vem muitas empresas de fora. E aí você pode criar um programa de fomento à indústria nacional. Nesse programa de fomento à indústria nacional, o Estado faz o quê? A gente vai criar um programa específico para a criação de indústrias que fabricam válvulas, por exemplo. Então, aí abre lá uma linha de financiamento especial para atender uma demanda que o pré-sal tinha. E aqui não tinha indústria para aquilo ali. Então, o governo, né, pode financiar e cria programas de incentivo à implantação. Às vezes o incentivo olha, a gente dá concessão de área, a empresa às vezes não paga a área durante 15 anos, 20 anos, concessão de imposto, um monte de vantagem que a empresa tem para construir um negócio que é importante para o Estado ou para o país naquele momento. Então isso e aí eu estou falando isso tudo aí por conta dessa parte das estruturas fiscais, aí, né, eu expandi um pouquinho mais o pensamento. Prognósticos para a produção do preço do óleo e gás. Então na aula passada, eu ensinei a vocês, né, eu estou ensinando a vocês algumas coisas aqui que eu preciso que vocês liguem os pontos, né? Então, eu ensinei a vocês na aula passada, as 2 últimas aulas, sobre dados abertos. Dados abertos, eu ensinei vocês a montarem uma planilha, no meu último vídeo, a vocês a montarem uma planilha pegando o dado que vinha de um lugar, baixando um arquivo no formato JSON, CSV, e montando um gráfico com aquilo ali. Para que a gente possa fazer prognósticos para o preço do óleo e gás, a gente tem que acessar o preço do óleo e gás nos últimos anos para que a gente possa fazer uma previsão do que vai acontecer no futuro. E essa matéria, como ela é uma matéria que envolve previsão, né, de projetos de receita, de VPL, de TIR, de payback e retornos econômicos, financeiros, para coisas de muito longo prazo, a gente vai precisar pegar, e é uma disciplina que envolve estatística. A gente vai ver lá no finalzinho, eu vou mostrar para vocês um exemplo do método de Monte Carlo, que é o método que eu tenho usado, utilizando as planilhas Excel, para a gente monta um fluxo de caixa de um determinado projeto e faz várias simulações variando alguns itens da simulação. Por exemplo, varia o preço do barril ali numa determinada faixa. Você monta um projeto, varia o preço do barril numa determinada faixa, qual é uma outra coisa que pode mudar, que é uma variável que impacta no processo.
de repente, o custo, o preço do óleo e gás e outros custos que impactam, você pega 2 ou 3 variáveis e faz uma variação, define uma faixa de variação para elas e vê, em 25 anos, quanto é que vai ser o VPL do projeto. O VPL é maior que zero, é menor que zero? Se for maior que zero, a gente em tese aposta. Mas você não faz isso somente para um caso, você simula para vários casos, numa faixa de variação, para você dizer assim, não, aqui vale a pena, porque a probabilidade de dar um retorno maior aqui é maior. Então, envolve essa disciplina, eu gosto muito dela, porque envolve uma parte também de muita coisa da estatística, né? Eu tenho sempre colocado aqui para os alunos que algumas matérias do curso faz parte, não tem como talvez ser diferente, né? Introdução à computação, estatística, até introdução à ciência dos dados também, são matérias que vocês, em geral, veem no começo do curso. E as coisas que vocês veem no começo do curso, vocês ainda estão ali se encontrando. E quando chega aqui, numa disciplina como essa, que é uma disciplina já de reta final, de aplicação, os conceitos, até de metodologia científica lá atrás, vocês não estão mais com as coisas na cabeça, como estava. É tipo assim, você vai aprendendo a matéria, entende ali, monta os processos de estatística, por exemplo, mas depois é que você vai começar a ver, eita, aquilo ali se aplica aqui. Então, aqui é uma matéria de aplicação efetiva e que, tipo, quem gosta muito de estatística e sabe, tem um valor muito grande, né, no mercado hoje, até porque essa parte de matemática, ciência dos dados, que eu tenho trabalhado um pouquinho com vocês aqui, ela é uma demanda do mercado de fato. Tá? A aula da última sexta-feira, na verdade, a gente não teve, né, a aula presencial, como a gente está tendo hoje, mas eu deixei um vídeo para vocês, eu espero que vocês tenham assistido. Se vocês não assistiram, tem que assistir o vídeo lá, que eu falo da avaliação econômica de projeto na era dos dados. Tá? Então, eu mostro uma série de bases de dados que vocês podem olhar, ver o que é que tem e buscar de lá dessas bases os dados para montar um fluxo de caixa de um projeto, por exemplo, no setor de óleo e gás ou qualquer outra área. A gente já viu aqui, eu mostrei para vocês o site do Banco Central, vocês baixaram lá, como exemplo, eu coloquei lá para vocês baixarem a taxa de variação, a taxa Selic, né? Também os dados, vocês não podem dizer assim que vocês não têm o dado, têm acesso ao dado. Vocês sabem onde é que está o dado, se não sabe, tem que procurar. Algumas bases eu já mostrei para vocês, e vocês sabem ir lá e pegar de um arquivo e trazer para uma planilha, para um dashboard que vocês vão montar, no caso aqui da disciplina, ou no dashboard que vocês vão montar para a empresa que vocês trabalham aí ou vão trabalhar. Tá? A parte de temporização do projeto ela é importante, né? Quanto tempo, a previsão de operação, o tempo importa, e a expectativa dos investidores ao realizar o investimento. Né? Todo mundo que vai investir em qualquer coisa, você precisa mostrar, se você for investidor, você precisa saber qual é o seu retorno, e se você tem um projeto que você quer conseguir investidor, você precisa mostrar a ele qual é o retorno que ele vai ter se ele investir no seu projeto. Então é por isso que existe uma coisa, um indicador, né, que eu falo nessa disciplina, eu estou falando agora nessa aula, não sei se eu realmente falei em algum outro vídeo, que eu falo sempre de TIR, payback, né, as taxas de juros, Selic, enfim, mas tem uma taxa que é chamada taxa mínima de atratividade. Tá? Então, qual é a taxa mínima de atratividade para um determinado projeto naquele período? Então, o que é que significa isso? Eu vou fazer uma explicação assim bem grosseira, né? Mas eu acho que para dar o exemplo vale aqui. É tipo assim, se você pega aí a taxa Selic ela acaba regulando um pouco todos os ganhos que as pessoas podem ter em aplicações financeiras. Então, em determinado momento, quando a taxa Selic está muito alta, em geral, o retorno dos investimentos, quando você investe e deixa o dinheiro lá, o retorno também aumenta. E isso faz com que, quando a taxa de juros está muito alta, o processo de investimento, de ganhar dinheiro com dinheiro, e não com implantação de empresa, com desenvolvimento, com produção, o governo faz isso até para controlar um pouco. E aí, quando a taxa de juros aumenta, as pessoas tendem a, ao invés de investir em alguma coisa concreta, aplicar em algum investimento
que está rolando por ali naquele momento, né? E aí, em cada período, tem assim uma taxa mínima de atratividade. Um exemplo, todo mundo, em geral, faz isso, por exemplo, vamos imaginar que, vou pegar a poupança, assim, se a poupança está dando 9% de retorno, 8% de retorno, em algum momento, veja, você tem que apresentar um projeto para alguém que a taxa mínima de atratividade é muito maior do que isso, porque vai ter um risco ali envolvido. Porque senão a pessoa, não, vou botar aqui nessa outra, que aqui está dando X. Então a taxa mínima de atratividade, para qualquer projeto, vocês precisam trabalhar e pensar nela, porque isso aqui entra aí, né, você tem que passar a expectativa aí dos investidores. Certo? Então, aqui eu trago algumas observações importantes, tem uma área, a disciplina, essa disciplina, né? É uma área que atua no desenvolvimento e disseminação do conhecimento da área de regulação econômica. É importante isso aqui, a parte de regulação, né, econômica. Então, a gente tem, no caso específico, além do Banco Central, que faz a regulamentação econômica, tem, no caso do setor de petróleo e gás, tem a ANP, que faz a regulação do negócio das empresas, o contrato de concessão, fiscalização das empresas, né? Então, aqui vocês estão aprendendo um pouco também de técnicas aplicadas à assessoria de gestão, construção de planilhas e software e geração de indicadores econômicos, né? Que é isso que a gente vem construindo aí desde o começo, tá? Então, o fluxo de caixa, que é a parte principal da aula. Então, o fluxo de caixa é o quê? É simples assim, tá? O fluxo de caixa líquido é receita menos despesa. Tá? É importantíssimo definir o tempo total do projeto e base de tempo. A gente vai considerar o nosso fluxo de caixa, a gente tem que montar. Eu vou montar um fluxo de caixa anual. Em geral, é o que se faz. Porque os projetos são grandes quando você vai fazer um EVTE. Mas nada impede você de montar um fluxo de caixa diário para a sua conta, para a gestão das suas finanças pessoais. Monta um fluxo de caixa. Então, dia 1, dia 2, dia 3, você vai montar lá e você vai ver receita menos despesa todo dia. Você vai ver o fluxo de caixa do seu mês. Em geral, as suas despesas também, como o valor que você recebe e as despesas têm datas, quando você fizer uma curva, quando você fizer o fluxo de caixa, você vai ver que há um comportamento semelhante todo mês. Em determinado momento do mês, você tem que ter aquele dinheiro para pagar aquela conta. Então, é muito interessante, eu recomendo a vocês que até como exercício, não vou cobrar isso aqui na disciplina, mas vocês aprendendo o conceito de fluxo de caixa, que vocês vão fazer aqui, a gente vai montar um fluxo de caixa de um projeto de óleo e gás. Mas vocês podem fazer um fluxo de caixa para a gestão financeira do seu dia a dia. Monta lá, e aí você vai ver um detalhe bem pequeno, mas eu acho que é um exemplo também interessante. Tem duas taxas que, em geral, eu falei aqui hoje de empréstimo, né? De empréstimo, que você está comprando dinheiro, na verdade. Tem duas taxas que são, tipo assim, inviáveis. Todo mundo sabe que taxa de cheque especial, tipo assim, eu não tenho dinheiro, vou passar um cheque especial, vou usar o especial do banco. E a taxa de cartão de crédito. Por quê? O cartão de crédito é um empréstimo. Em geral, a gente pega um empréstimo quando a gente pega uma taxa de juros muito baixa, que vale a pena você fazer, ou você está comprando um negócio que você não tem o dinheiro para comprar naquela hora e você está financiando usando o cartão de crédito. O cartão de crédito ele é um financiamento. Só que todo cartão de crédito, qual é a vantagem do cartão de crédito? Ele lhe dá 30, 40 dias para você pagar sem juros. Você vai pagar uma taxa lá do uso do cartão, mas você paga sem juros, é tipo assim, é um empréstimo de curtíssimo prazo, que no curtíssimo prazo você não paga nada. Mas atrase um dia. Atrase 2. Então não pode ter nada pior do que juros de cartão de crédito e juros de cheque especial. E isso impacta em quê? Se você, vai tirar um cartão, vai emitir um cartão de um banco, você recebe no dia 5, certo? Não coloque o seu cartão de crédito para vencer, vamos dizer assim, no período que você ainda vai receber. Por exemplo, se você recebe no dia 5 e você colocar o seu cartão de crédito no dia 2 e você não tiver um caixa para pagar o cartão de crédito no dia 2, você vai pagar 3 dias de juros, porque para receber, você vai ter que... Só vai pagar o cartão de crédito quando você receber. Então, isso é um pouco de fluxo de caixa. E às vezes são 3 dias, 2 dias, todo mês, 2 dias, 3 dias. É melhor ligar para o cartão e dizer assim, eu quero mudar a data do meu cartão. Porque senão você corre o risco de atrasar
e aí os juros vai vir na próxima fatura, e os juros são juros assim absurdos. Às vezes o valor é baixo, você não tem uma despesa muito alta, e você acha, não, eu paguei aqui pouco de taxa de juros. Mas pouco todo mês é muito, é um hábito que você não deve ter, né? Tipo, não ter um fluxo de caixa onde você acompanha, sabe mais ou menos ali, você faz a gestão direito do seu processo. Porque se você não tem dinheiro para pagar uma conta naquele período, você vai acabar pagando os juros, e os juros é muito maior. Em geral, o que é que se faz quando você tem, tipo, 3, 4 contas para pagar num determinado dia e você não tem o dinheiro, ou só tem o dinheiro para pagar algumas? A dica básica é qual é a daquelas contas que vai ter o menor juros para pagar. Aí o que é que você faz? Escolhe a que o juros for maior. Ou seja, o cartão de crédito você paga, que normalmente é o maior. Cheque especial você paga. As outras contas você vê qual é os juros. E aí você deixa para pagar no mês que vem atrasado, se for o caso. Não é bom deixar atrasar, mas às vezes é o jeito. Aí você tem que fazer o quê? Escolher a que o juros é menor. Ah, mas é só um detalhe, é só um mês. Às vezes mas às vezes não. Isso tem que ser um hábito de ter cuidado com com pequenos detalhes de finanças, tá? Que normalmente a gente não tem e a coisa vai passando, né? Aqui tem um pouco de taxa mínima de atratividade, eu já expliquei o que é, eu vou passar, tá? Eu vou dar acesso a vocês a esse PowerPoint, tá? Para a gente conseguir terminar aqui a parte finalzinha, que eu acho que é a parte principal aqui da aula. Então, o VPL, tá? O VPL, eu já falei muitas vezes sobre o VPL, mas agora eu quero deixar claro para vocês, assim como eu falei do TMA também, eu quero deixar claro para vocês, assim, o que é o VPL, tá? O VPL, na verdade, consiste em trazer para a data zero todo o fluxo de caixa de um projeto de investimento e somá-los ao valor do investimento inicial, usando como taxa de desconto a taxa mínima de atratividade da empresa ou projeto. A gente já viu aqui, em alguns dos vídeos, principalmente nos iniciais, que a gente tem o seguinte: se a gente tem um dinheiro hoje, a gente sabe quanto vale o dinheiro hoje, e a gente vai aplicar, vai aplicar uma taxa de juros levando o dinheiro do presente para o futuro, aplicando ali juros compostos, você chama aquilo ali de uma taxa de capitalização. Você está capitalizando o dinheiro. Quando você vai trazer o dinheiro do futuro para o presente, que é o caso do VPL, você aplica uma taxa de desconto, que é o quê? Trazendo mais para cá, você vai descontando do valor é uma conta invertida, você tem uma taxa de desconto, que é o que ele está falando, ou para ir para o futuro, taxa de capitalização. Para voltar do futuro, taxa de desconto, basicamente. Então, o que é que ele fala? Você vai pegar, montar o seu fluxo de caixa e vai aplicar a estimativa ao valor final que tem lá. Você vai aplicar a taxa mínima de atratividade como a taxa de desconto e dizer assim, olha, esse projeto aqui, que está dando, que lá em 2050, está dando lá em 2050 esse valor é, sei lá, 50 milhões, 100 milhões. Só que eu sei lá quanto é que vai valer, o que é que significa 50 milhões, 100 milhões em 2050. Aí o que é que se faz? Traz aquele valorzão que está lá, aplica a taxa mínima de atratividade, traz para o tempo de hoje. Porque no tempo de hoje, quando você faz assim, olha, esse projeto aqui, hoje, ele daria para a gente um retorno de 50 milhões. Vale a pena a gente pegar hoje 50 milhões? Então você traz o valor, você traz esse negócio, o futuro do futuro para o presente. É isso que a gente chama de VPL. É isso que se dá o nome de valor presente líquido. Tá? É um dinheiro do futuro que você traz para o presente para você ter uma referência de que aquilo ali é muito ou é pouco. Basicamente isso. Tá? Em geral, quando o VPL é maior do que zero, tá? O valor significa, em tese, que está dando lucro. Mas será que vale a pena se o VPL for um pouco maior do que zero? Então, em geral, a decisão de se investir ou não no projeto, em geral, não é somente o VPL. Você faz outros tipos de análise, você usa outros indicadores, às vezes usa mais de um indicador para decidir se aquele projeto é viável ou não, se vale a pena investir ou não naquele projeto. Mas em alguma das aulas aí eu vou falar
eu vou mostrar sobre os critérios de escolha de projeto, critério de seleção de projeto com base nos indicadores. Tá? Então, essa parte aqui é uma parte que a gente vai ver lá no finalzinho, mas eu quero deixar uma introdução aqui, envolve também a parte estatística. Tá? Então, basicamente, isso aí é o quê? Uma árvore de decisão. A gente tem, em cada ponto, em cada nó de uma árvore, a gente tem uma decisão a ser tomada. Então, existem probabilidades no jogo, né? Então, aí está mostrando que a probabilidade de se obter sucesso é uma árvore simples, a probabilidade de se obter sucesso é 25%, e de insucesso 75%. Ou seja, o risco de um projeto como esse é alto. Só que, em todo caso, você precisa calcular qual é o valor presente líquido. Então, aí tem lá, o insucesso, por exemplo, nesse caso é bem interessante, né? O insucesso vai nos dar um prejuízo o VPL, a gente trazendo o VPL, menos 5 milhões. Tá? E no segundo caso, aí tem uma série de contas a fazer, você chega à conclusão que o VPL é mais 100 milhões. Certo? Veja, as probabilidades estão postas. É um risco? É. Mas olha a diferença entre os VPLs. Se não dá uma vontade assim de apostar, né? Claro que 5 milhões a gente não vai ter, né? Mas, em todo caso, pense num projeto de engenharia uma decisão dessa, que é tomada. Esse tipo de decisão é preciso tomar dentro de uma empresa de petróleo, de uma empresa grande, né? Então, aí é para isso que serve um EVTE, né? Para se tomar um pouco desse tipo de decisão. E aí é uma árvore de decisão que a gente vai ver mais adiante. Então, aí é um exemplo de uma árvore de decisão que tem mais de um nó, né? Mais de um nível aí de árvore, mas isso é lá para o finalzinho, tá? Que aí a gente vai ver também o método de Monte Carlo, árvore de decisão, análise de sensibilidade, é a última parte do curso. Então, os itens de despesa, né? O CAPEX, são itens cuja vida útil ultrapassa um ano. Então, é uma definição um pouquinho mais formal aí do que eu tinha falado, né? Equipamentos, máquinas e tudo mais. OPEX são itens cuja vida é inferior a um ano. Produtos químicos, serviços, seguro, então equipamentos muito pequenos, muito baratos, enfim, então você considera como CAPEX ou OPEX. Recomenda-se que OPEX sejam estimadas de acordo com as atividades específicas antecipadas durante o tempo de vida do campo. Caso contrário, costuma-se assumir a existência de OPEX fixas e OPEX variáveis. Tá? Então, o processo em si é um processo estatístico, probabilístico, e você precisa fazer algumas projeções, né, em cima de algumas fórmulas que já existem. Tá? Então, aí, nessa fórmula, a gente está vendo aí uma forma de cálculo, isso também é do livro de Introdução à Exploração de Hidrocarbonetos. Então, tem uma forma de cálculo aí para o cálculo do OPEX anual. Tá? Eu não vou entrar no detalhe disso agora, a gente pode ver isso. A gente não vai fazer esse tipo de conta aqui, mas eu estou mostrando para vocês aqui, para vocês saberem que existe, e em algum momento, a depender do nível de detalhe do que você montar, vocês precisam voltar no livro, voltar no processo, voltar na fórmula e aplicar essa fórmula. Tá? Eu não vou cobrar isso, não é o objetivo do curso aqui, mas é importante mostrar que existe esse tipo de fórmula. Eu vou mostrar na próxima aula, eu preciso lembrar disso, um livro, tá, que eu encontrei, que envolve, na verdade, um monte de fórmula ligada ao setor de petróleo e gás. Tá? Um conjunto de fórmulas, muitas das fórmulas são ligadas diretamente à parte de avaliação econômica. Pronto, essa aula de hoje, tá? O principal da aula de hoje era encerrar com esse gráfico. Tá? Ainda tem algumas coisinhas a mais aí, mas eu basicamente está chegando no final. Isso aí é um perfil típico de um fluxo de caixa num processo de produção de óleo e gás. O que acontece? Aí tem uma anotação aí, tem uma figura com um mapa de cores aí, né? Fluxo de caixa líquido, CAPEX, OPEX, taxas e royalties. Tá? Então, observe que, tipo aí, no exemplo que está aí, tem ali o fluxo de caixa em milhões de dólares, tá? Então tem ali 100 milhões, 200 milhões, 300, 400, 500, 600, ao longo de 10 anos. Primeiro e segundo ano, não há produção de óleo e gás, ou seja, aquele campo específico não traz nenhuma receita, não entra nada de grana. E o investimento todo que é feito ali é um investimento em CAPEX, despesa de capital. Tá? Basicamente, o grosso ali de despesa de capital. A partir do terceiro ano, começa a produção. A partir do momento que começa a produção,
Aí começa a ter, né, uma receita, a receita vão gerar aí taxas, royalties, ainda vai se ter alguma taxa de OPEX aí, então aquela fórmula você faz uma estimativa para frente, né, da OPEX que você vai colocar. Então observe que a OPEX começa grande no 1, no 2, no 3 ainda tem, no 4 tem mais um pouquinho, uma previsão que você faz, que vai ter um gasto ali no início, mas que depois isso vai praticamente zerar. Tá? E aí tem aí a parte de royalties, por exemplo, e taxas, que elas são significativas, no caso da figura que está aí, e toda empresa ela observa isso por país, por o lugar onde vai ter o maior retorno, né? Onde vai ter o maior retorno que vale a pena investir. Então, e aí você tem o fluxo de caixa, no caso do setor de petróleo tem esse perfil, o fluxo de caixa começa ali negativo, né? Depois ele sobe, todo o campo de produção de petróleo tem um pico, vai atingir o máximo, e depois daquele pico ali vai ter o declínio. Certo? E aí vai declinando, e aí a gente diz que o campo, por exemplo, normalmente um campo que está no fim da linha de produção, a gente fala de campos, chama de campos maduros, né? Que é o caso dos campos que tem aqui em Alagoas. E vários campos que tem lá no sul e sudeste, na bacia de Campos, que são explorados já há muitos anos. Então, como a Petrobras já tem 50 anos, existe muitos campos maduros, mas existe o pré-sal também e novas descobertas. Tem uma descoberta que saiu essa semana, na verdade, o anúncio de um pré-sal na margem equatorial, né, Amapá e Rio Grande do Norte, que pode gerar, de repente, nos próximos anos, uma expectativa de investimento nessas áreas. Isso é bom ficar ligado, porque é bom para o Norte e Nordeste, né? Enfim, e aí, no final, você vai ter um declínio. E no declínio, tem uma parte que eu não vou tratar aqui muito. Eu não vou tratar, vou falar, mas eu não vou entrar no detalhe, que é o seguinte. Todos os equipamentos que a gente investiu no primeiro e segundo ano, eles ainda vão existir no 10º ano, no 25º ano. Só que a plataforma vai ser um carro velho, né? E um carro velho, ele se deprecia. Só que ele tem valor ainda. Então, você no final, é muito importante você conseguir, num projeto, num EVTE, você calcular a depreciação. Porque no final você tem tudo que você produziu, mas ficou uma parte lá que você pode vender ou você pode usar em outro projeto. Então, até essa taxa de depreciação dos equipamentos também são importantes num cálculo um pouquinho mais detalhado de um EVTE. Tá? Então, assim, é mais um exemplo aí, né? Tipo a data do primeiro óleo, aí começa a ter produção, começa a ter aí, vai aumentando, enfim. Tempo de vida econômica, né? A partir de um determinado valor, aquele campo pode começar a dar prejuízo, né? Você volta ele não se paga, vamos dizer assim, o processo está em operação, mas ele começa a não se pagar, então você tem que tirar, né? Liberar esqueci, tem um nomezinho de descomissionamento. Descomissionamento que é, tipo assim, encerrar, tirar os equipamentos, tirar tudo, né? Aí, na verdade, é um fluxo de caixa, também é um fluxo de caixa líquido, né? Só que aí ele está trazendo alguma coisa aí acumulado, né? Então, receita bruta, aí tem fluxo de caixa líquido, CAPEX, OPEX, royalties e OPEX. Então, também, né? Aí eu coloquei a fonte aí no livro Exploração de Hidrocarbonetos, vou deixar aqui o link para o livro na descrição aqui desse vídeo. Tá? Então, mais uma forma de apresentar o gráfico do fluxo de caixa. Então, tem ali o tempo do retorno do investimento, né? o tempo de retorno do investimento, que é o que a gente chama de payback. Né? Então, é tipo assim, quando você faz a conta, você vê, olha, esse projeto vai ter um payback aí, esse projeto que está na tela aí, tem aí um payback de 6 anos e meio. É tipo assim, com 6 anos e meio, em tese, empatou o investimento com a produção. A gente conseguiu, a partir dali, vamos dizer assim, o que entrar a partir dali é lucro. Né? Então, é por isso que é importante você ter o VPL, é um indicador, o tempo de retorno do investimento, que é o payback, né? E a taxa interna de retorno do projeto. Tem outros índices de lucratividade, outros índices que eu vou apresentar para vocês na sequência, mas a gente não vai trabalhar aqui com esses outros índices, a gente vai focar
VPL, TIR e payback, tá? Que são os principais. Enfim, era isso que eu tinha para mostrar aqui nessa aula de hoje, né? Eu trouxe também aqui a apostila do Valmir, né, que é uma apostila interessante. Eu falei para vocês dessa apostila, eu acho que eu liberei para vocês essa apostila no começo do curso, mas agora eu trago ela de volta porque tem muitos exercícios aqui que alunos dos semestres passados pegaram alguns exercícios da apostila do Valmir, que envolve a parte de avaliação econômica de projeto, também introdução à economia, e fizeram os exercícios usando o Google Data Studio, dashboard. Então eu passei para o Valmir, ele ficou super feliz que ele viu os dashboards das atividades dele lá, que foram feitas pelos alunos. E aqui, né, tem algum material de referência para revisão, né? Então, isso é um resumo aí da apostila dele, tá? Que eu vou deixar também na descrição desse vídeo aqui um link para quem quiser baixar a apostila dele, que tem muitos exemplos práticos, né? Eu gosto muito disso, né? Que ele normalmente faz, trazer tipo uma conta de energia, trazer, como é o caso aqui. Então aí tem tudo, tá? Tá tudo explicado aí, tipo taxa de juros, quanto vai ser cobrado qual é o custo da energia, né? Então em qualquer projeto de engenharia, a energia ela é um custo, né? Precisa ser considerado. Aqui é um caso típico de uma conta de luz, de uma residência, né? Mas às vezes a gente não dá tanto valor. Aqui é um outro exemplo, né? Também que isso tudo você precisa calcular, né? VPL, TIR, payback, para saber se vale a pena investir ou não, não é difícil, por exemplo, num apartamento. Quanto custa um apartamento que você deseja para começar a sua vida? Qual o preço médio de venda do residencial abaixo? Então tem aí os números, a área. Então isso, quando vocês forem comprar qualquer apartamento, vocês vão receber uma tabelinha dessa, e aí vai ter a tabela, vai ter o preço à vista e vai ter o preço do financiamento. No preço do financiamento vai ter aí um valor que você vai pagar, porque você está comprando um negócio que, em tese, você não tem o dinheiro para pagar ali. O exemplo que eu dei é normalmente aplicado a imóvel também. Tá? Então, uma outra coisa, que é esse exercício que ele faz também, né? Isso aí é o cartão de crédito, ó, pagamento total ou parcelamento da fatura. Pagamento total ou parcelamento da fatura. Isso aí incorre exatamente no que eu falei aqui. Tá? Se você não tem o dinheiro para pagar tudo, você paga o máximo que você puder, porque pagar uma fatura, deixar uma parte para o outro mês, sobre o valor que está faltando, vai ser aplicado um juros assim altíssimo. Tá? Então, aqui é mais um caso de como funciona o cartão de crédito, eu não vou entrar nisso aqui, né? Então, eu até falei na aula passada que eu peguei o exemplo da taxa Selic e trouxe para vocês fazerem o exercício que eu já passei, que está no Moodle, de vocês ficarem atentos sempre a notícias, né? Isso aí, por exemplo. Maior oferta derruba os preços do tomate e da batata. Tá? Entre safra, baixa produtividade e explorações impulsionam as cotações do mamão e da banana, segundo o Conab. Tá? Então, isso é uma matéria antiga, né, de 2016, mas é um caso que envolve avaliação econômica. Veja que isso tem um impacto grande para quem está produzindo, né, quem está produzindo tomate, quem está produzindo batata, para o feirante, para a gente que está comprando. Impacta todo mundo, no final das contas. Né? E muitas vezes, quase todo mundo que está envolvido no processo não está querendo muito saber de dinheiro, não quer saber o que aconteceu. Às vezes, por exemplo, você chega, eu gosto sempre de fazer a feira, né? Às vezes eu ia no mercado, o tomate estava tipo R$2, R$3 o quilo, sobrando. Aí quando não chegava, quando algum problema, o tomate estava R$6, R$7 o quilo. Isso faz tempo que eu não acompanho isso no dia a dia, mas é o que? Oferta e demanda o tempo todo, né? Aconteceu algum problema, então eu dei o exemplo aqui, é claro que é um exemplo completamente diferente, mas eu falei o impacto da guerra no preço do barril. Então, o impacto de uma chuva, de uma falta na verdade, de uma falta de chuva, qualquer problema pode impactar na safra do tomate e vai impactar a economia como um todo, né? Enfim, aí são as ferramentas que a gente já está usando, já usa aqui, né? E esse exemplo, para finalizar, é um exemplo que a gente vai trabalhar esse exemplo nas próximas aulas. Por exemplo, uma empresa pretende explorar um pequeno campo de petróleo com reservas para produzir cerca de 10 anos. Foram estimados os seguintes custos. Custo de perfuração dos poços, 43 milhões. Custo de equipamentos e instalações, CAPEX, 20 milhões. Custo de produção, $20 por barril. Valor residual do equipamento, tirando a depreciação, 1,38 milhões. Então aqui está
ano a ano, em 10 anos, um valor, os milhões de barris, né? A produção por ano de barris de petróleo, nesse caso. E aí a gente vai construir, isso é uma atividade que vocês vão... Eu vou mostrar a planilha pronta para vocês nas próximas aulas, tá? E uma atividade que aí pergunta qual o custo médio de produção do barril, qual o preço de venda do barril. Então tem algumas perguntas que eu não vou passar elas todas aqui, vou passar esse material para vocês, e aí vocês vão construir, na verdade, a planilha junto comigo e vão colocar essa planilha aí num dashboard no Google Data Studio, tá? Então, aqui tem um outro exemplo, tá? É bom fechar essa aula, né, com mais um exemplo para mostrar também da apostila do Valmir. Eu falei muito do setor de óleo e gás, de exemplos de óleo e gás, mas tem aí um caso, por exemplo, de irrigação, né? O distrito de irrigação Nilo Coelho, localizado no município de Petrolina, iniciou suas operações em 84 e hoje é o maior e mais exitoso exemplo de irrigação do Nordeste brasileiro. São 23 mil hectares irrigados, destacando a manga 37%, uva 21% e goiaba 11%. No ano de 2015, foram distribuídos 285.577.816 metros cúbicos por ano para a irrigação das fazendas, com águas oriundas do Rio São Francisco. A despesa de funcionamento deste perímetro estão sumarizadas na tabela abaixo. Tá? Então, tem despesas com pessoal, encargos, CAPEX, OPEX, tudo aí, que dá condições a vocês de montarem um fluxo de caixa básico. Tá? E algumas perguntas que precisam ser feitas, né? Então, o que é que tem aí? Defina os valores financeiros mensais da política de tarifa do distrito, de forma que o custo fixo será dividido pelos irrigantes por área irrigada por hectare, e que o custo variável, ou seja, a energia elétrica, será dividido pelos irrigantes por metros cúbicos consumidos. Observe que os pagamentos serão mensais. Faça um exercício. O irrigante tem 190 hectares e consome em um mês 170 metros cúbicos. Pagará mensalmente quanto ao distrito. Tá? Então, são dois exemplos. Tá? Vocês não precisam trabalhar esses exemplos aqui na disciplina. Eu estou trazendo só porque vocês viram isso possivelmente em Introdução à Economia, quem fez a disciplina com o Valmir. E eu estou trazendo só para fechar essa aula, mostrando que existe uma conexão entre tudo que a gente está vendo. Fluxo de caixa, CAPEX, OPEX, e ficou faltando aqui eu falar da DRE, mas eu começo com a DRE aí na próxima aula. Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Nenhuma? Eu tenho dúvidas sobre o exercício anterior. Tá, então você pode fazer. Aqui, dessa parte aqui, eu vou encerrar. Aqui, quem tiver dúvida pode deixar as dúvidas aqui no comentário do vídeo, que eu respondo assim que possível. Valeu, então, um abraço e até aí a próxima aula.